Mas você tocou numa coisa que eu acho que é a parte que eu mais tenho curiosidade mesmo e que pode fazer um pouco parte dessa mística do advogado criminalista, né? De defender assassino. No caso de Brumadinho ou de um assassino, como que é a sua cabeça de eu posso estar defendendo um assassino, eu posso estar defendendo um criminoso, o meu papel é só estar lá e não pensar muito sobre isso? Como que como funciona a sua cabeça? Falando com você mais Claro, de geral, né? Claro. É uma construção que, se você não faz essa construção, você não consegue trabalhar. Porque, obviamente, eu defendo casos que a acusação é horrível. Independente do meu cliente ter cometido ou não cometido, a acusação por si só é uma coisa horrível. É uma coisa difícil de você estar perto, de você conviver. Às vezes você convive anos com o processo. Tem que ver as provas, tem que ver todas. É uma acusação horrível. Então, assim, você tem que ter. Isso é um norte. Isso é a essência de qualquer advogado criminalista verdadeiro. Você tem hoje em dia uns mequetrefe, mas vamos lá. Você tem que entender o seguinte: o seu trabalho não é defender um crime. Seu trabalho não é defender um criminoso. Seu trabalho não é defender uma pessoa. Seu trabalho é defender o direito de uma pessoa. Se você não consegue diferenciar a pessoa que você está defendendo e o direito que essa pessoa tem, você não consegue, porque essa pessoa muitas vezes pode te causar repulsa. Entendi. Porque ela pode ser de fato culpada e o crime é grave. Então você tem que deslocar o teu trabalho da pessoa e você tem que pensar no direito. Por quê? Porque o direito é um só. Todo mundo tem O direito é um de só. se O direito é um só. defender. O direito que eu tenho de arrolar testemunhas, de ser ouvido, de apresentar recursos, é o mesmo direito que você tem, quem está nos ouvindo tem, e que um bandido culpado tem. O direito é um só. A gente não consegue fazer um código de processo penal para inocente e um código de processo penal para culpado. A lei é uma só. Não tem uma constituição para o bonzinho e uma constituição para o mal. É uma só. Então, a partir do momento que o advogado criminalista entende que ele está trabalhando na defesa de direitos e não na defesa de pessoas, e muito menos na defesa de crimes, eu não tenho esse dilema. Então, não me importa. A bem da verdade, não me importa o caso. Não me importa se ele é culpado ou se é inocente, porque eu não estou defendendo. O que você vai fazer defender o direito pegar dele. o caso, entender e falar pra ele, ó, aconteceu isso e eu te aconselho a fazer isso. É isso? Eu vou, mesmo que você seja... Vamos imaginar o seguinte. Tem cliente meu que confessa. Tem? Claro que tem. Tem cliente que é réu confesso. Como é que eu vou defender um réu confesso? Da mesma forma que eu defenderia um inocente. Ele tem que ter um processo justo. Se ele for condenado, tem que ser condenado a uma pena justa. Se ele for preso, ele tem que cumprir essa pena no limite do tempo que ele foi condenado. Entendi. Eu tenho que defender os direitos que ele tem. Então, se a minha régua é o direito, não importa o caso. Não importa se ele confessou, se ele não confessou, se ele fez ou se ele não fez, se ele é ladrão de galinha, se ele é ladrão do banco ou se ele é o dono do banco. O direito é o mesmo. Você falou que ele confessou pra você ou confessou pro juiz, pra todo mundo? Pode ser as duas coisas. Essa coisa do cliente confessar pro advogado é um pouco folclore também, né? As pessoas acham que o cliente chega A primeira coisa que fala, eu matei minha mulher, me tira da cadeia. Eu ia perguntar isso. Eu queria saber, inclusive, se você, quando vai montar uma defesa, se conversa com... Não tem nada disso. Não, eu converso. Mas... Você pergunta pro cara? Não, mas pergunta. não quero saber. Pra mim não faz a menor diferença. Aí que tá. Se a Gente, eu sei que assim, é difícil. É difícil, né? É difícil você pensar, mas assim, pra mim não faz a menor diferença. Porque se eu tô defendendo o direito dele, se ele fez ou se ele não fez, o direito é o mesmo. Há alguns casos, por exemplo, crimes financeiros complexos. O cara é acusado de uma grande operação na bolsa envolvendo fundos, valores. Pô, é uma coisa difícil de entender. Nesses casos, por exemplo, se o cara abrir para mim e falar, olha, o que eu fiz foi mais ou menos isso, eu peguei ou uma eu não brecha fiz isso, pode ser que ajude, obviamente, na construção da minha defesa. Entendi. Porque, na verdade, eu defendo o cara do que está escrito num papel, que é o processo dele. Se no processo dele tá dizendo isso, eu tenho que defender ele disso. No processo tá dizendo que ele tá acusado de matar a mulher com 2 tiros. Aí você vai pegar aquilo... Se ele virar pra mim e falar, não fui eu, minha defesa não foi ele. Não foi você, então tá bom. Então vamos reunir prova pra... De que não foi você. Quem são suas testemunhas? Qual é o direito dele? Onde você tava... Qual é o direito dele? Tem 2 direitos. Eu tô escrevendo não, tá pronto. Terminei um livro. Chegou a revisão do livro essa semana. Vai ser publicado no 2º semestre. Qual é o título? Chama Iguais Perante a Lei. Tá.
justamente explica uma série de direitos, e explica processo, como é que funciona um processo. É um guia básico para você entender um pouco sobre o sistema de justiça criminal. E tem uma parte do livro que fala o seguinte: tem 2 direitos que você tem e você não tem a menor certeza, e você muitas vezes você nem sabia que você tem. Um deles é mentir. Você pode mentir, mentir não é crime, você pode mentir o quanto você quiser na justiça. Eu nem sabia que eu tinha esse Se direito, você- já estava exercendo esse direito aí há um bom tempo, inclusive. Se você é acusado de um crime, você pode mentir o quanto você quiser. E o segundo direito é fugir. Se você entende que uma prisão sua é ilegal, você pode fugir. Não vai aumentar minha pena? Não, senhor. Não tem que É fugir mesmo? não é crime, não. Mas o cara que tá na prisão fugir... Não é crime Também? Não. Você pode, lá é uma falta administrativa. Você tem uma questão específica ali de quem está preso. Mas se eu tô solto, chega uma ordem de prisão e eu entendo que essa ordem de prisão é ilegal, eu posso me entregar, que é o que acontece na maioria das vezes, ou eu entendo que não. Eu vou contestar essa ordem de prisão foragido. Ficar mas- foragido não é crime. Foi o que aconteceu aqui com, né, Mandíbula, o Carlinhos, o mendigo, que questões de pensão, foi pensão, né? Foi pensão, do filho e do tal. filho e tal. E ele tava com hora de prisão e ele se escondeu porque ele não achava justo Não é crime. até se Isso defender. acontece. Então, assim, é isso que eu tô falando. Alguns direitos. Chega a pessoa e eu tô sendo acusado de matar tal pessoa com 2 tiros. Qual é o direito que você tem? Primeiro, falar que não foi você. É. E se foi você? Não interessa, o seu direito é mentir. Você tem direito a rolar testemunhas. Se for provado por A mais B que eu fui aquilo, eu não vou aumentar a pena porque falar, mas você mentiu. Não.